Olá, meus queridos, como prometido, estou voltando para dar um feedback de vocês sobre o problema do vídeo anterior, né? É um problema que o meu cliente está tendo ao usar o sistema, que é de lentidão. Então, no vídeo anterior, vocês viram todos os testezinhos, todo o enredo de como foi feito ali. O que ocorre? Fui até lá, agendei um dia, foi nessa semana aí, terça ou quarta, salvo engano. Fui até lá, levei meu notebook e realizei os testes, tranquilo. Acho que deve ter dado 1,28 segundos o tempo de acesso, não me recordo bem, mas deu 1,20 alguma coisa. Então, eu descartei a hipótese de que fosse a rede do cliente, tá? Por mais que fosse no Wi-Fi. Então, eu fiz os testes na rede Wi-Fi antes, né? A latência máxima que deu foi de 100 milissegundos. Eu julgo uma latência bem alta, porém foi uma ou outra que deu alto, né? Em média, todas elas variavam de 20 a 50 milissegundos. Então, tanto que eu consegui usar pelo meu notebook tranquilamente, não apresentou nenhuma lentidão. Descartei, então, a rede LAN do meu cliente, descartei o provedor de internet da minha cliente. Aí me sobra o quê? O servidor de hospedagem e o dispositivo da minha cliente. Se fosse o servidor de hospedagem, no meu equipamento também daria o mesmo problema. Então, também descartei o servidor de hospedagem. Porém, mesmo assim, eu não posso simplesmente alegar que é o dispositivo dela sem testar o equipamento. Assim sendo, coloquei o meu notebook ao lado do dela, ela usa um notebook também no Wi-Fi. Então coloquei os dois um ao lado do outro e fui realizar os testes. E aí ali se concretizava o que eu imaginava ser o problema, o equipamento dela, tá? Qual era o problema do equipamento dela? É um requisito, uma configuração muito baixa, gente. São aqueles equipamentos de entrada, né, no mercado. Então era um processador Intel Celeron, 4 GB de RAM com sistema operacional Windows 10, não é bom. No mínimo 8, eu já cogito 16 para os meus clientes, tá? Até porque o preço da memória não é tão alto quando a gente vai relacionar isso ao desempenho do equipamento. Eu prefiro já 16 GB. Mas enfim, 4 GB de RAM, Intel Celeron, era um HD ao invés de um dispositivo SSD, né? Ou até mesmo uma plaquinha NVMe ali, né? Que é mais rápida ainda, tá? Tinha algumas atualizações do sistema operacional para fazer, eu aproveitei e fiz, tá? Fiz essa cortesia, é... deletei arquivos temporários, mas esse tipo de serviço não vai solucionar o problema dela, tá? Apenas vai amenizar e pouca coisa. Assim sendo, informei a ela, mostrei a ela, coloquei os dois equipamentos, testei ao mesmo tempo. E aí, ó, só para vocês terem uma ideia, no dela, a rede, a conexão também deu 1,20 alguma coisa segundo o tempo de acesso, como no que eu tinha feito aqui no vídeo anterior. Porém, eu cronometrei o tempo do computador, tá? E do computador ali deu 6 segundos. Então, olha só, não adianta você ter um servidor bom, conexão boa, uma rede LAN boa, se o seu dispositivo ele é mais lento do que toda essa estrutura. Aí você vai sentir isso, tá? Não fui eu que passei os requisitos desse dispositivo para ela, é um equipamento que ela já tinha, ela faz uso dele. De qualquer forma, eu me coloquei à disposição para realizar uma análise desse equipamento e ver se vale a pena ou não, né? E deixei bem claro que isso não faz parte do nosso acordo. A minha consultoria é em relação ao sistema. Quanto ao dispositivo dela, aí seria um serviço que eu cobraria à parte, caso tivesse alguma cobrança. O que eu ia fazer? Eu ia fazer uma análise, né? Ver se colocar de repente uma plaquinha ali no M2 ou um SSD, fazer um upgrade também de memória, aí consequentemente ia ter que formatar, né? Tem todo esse levantamento para se fazer, tá? E isso se eu julgasse que ia resolver o problema dela, tá bom? Então, só para vocês entenderem qual foi o pé da conversa, como é que a gente esclareceu tudo. Ela entendeu que o problema era o dispositivo, né?
E aí eu me coloquei à disposição, inclusive se ela não quisesse fazer uma análise desse dispositivo e já pretendesse fazer a aquisição de um novo, eu poderia passar os requisitos para ela, um requisito de um equipamento que ela vai poder usar no dia a dia sem se frustrar, tá? Porque para vocês terem uma ideia, esse problema não é nem relacionado à navegação. Eu fui abrir um documento Word, um Word ali para ela e demorou um monte também. Então, assim, é, esses equipamentos muito baratos, de linha de mercado, de entrada de mercado, eles vão te frustrar futuramente, tá? Eu entendo, né? Às vezes a pessoa pergunta qual que é um equipamento bom, um setup bom, uma configuração boa. E eu sempre respondo: bom é aquele que você pode comprar, entendeu? Se você puder comprar somente um de R$ 1.000, fazer o quê? Esse é o que vai ser bom para ti. Para mim pode não ser bom, mas se é o que você consegue comprar, é esse aí. Beleza, gente? Então, esclarecido para vocês, fiquei aliviado por não ter que dar uma manutenção ou mudar o plano da minha cliente, porque isso ia onerar, né? Gerar algum custo. Fiquei tranquilo em relação a isso. Provavelmente ela não ficou tão satisfeita, porque assim, em relação ao nosso trabalho ela ficou satisfeita, mas em relação ao cenário dela, não, porque ela vai ter que desembolsar ali para ou melhorar esse equipamento ou adquirir um novo. Então, esse vídeo já ficou longo demais aí, né? Já quase 7 minutos aí, 6 minutos e pouco. Beleza, meus caros? Só para passar aquele feedback que eu prometi para vocês. Até a próxima.